Bom dia, sou a Janaína da 6ª turma do ProF, de 2025. Esse é meu mapa conceitual, que é a avaliação do AVA da disciplina Problemática de Educação Física. Falando sobre a primeira problemática, vou falar sobre o aspecto legal da educação física. Dividido em dois momentos, primeiro quando a educação física era considerada uma atividade e segundo quando ela passou a ser um componente curricular. Na LDB de 1971, éramos considerados um fazer prático e era facultativa para todo aquele que era fisicamente capacitado. A partir da LDB de 96, passamos a ser um componente curricular. Porém, houveram poucas mudanças significativas. E uma delas foi o noturno ser considerado facultativo e a não obrigação da formação específica de educação física para professores em todas as modalidades e segmentos, o que acarretou em professores generalistas ou pedagogos aplicarem a educação física principalmente nos anos iniciais ou na educação infantil. Houveram duas alterações na lei de 96. A primeira foi em 2001, quando passamos a utilizar a palavra obrigatória depois de componente curricular. A segunda foi em 2003, quando passamos a considerar somente os aspectos previstos em lei, como facultativos, que eram as pessoas que trabalhassem mais de 6 horas, tivessem mais de 30 anos, que estivessem prestando serviço militar ou similar, que fossem amparadas pelo decreto de lei do atestado médico ou que tivessem prole. Ainda que esses alunos sejam liberados, eles precisam ser avaliados de forma conceitual. Para isso, podemos utilizar algumas estratégias, como trabalhos, provas, observação, relatório, ou auxiliar o professor. A não participação desses alunos rompe com o princípio da democracia. Precisamos superar a facultabilidade. A partir daí, vou analisar uma outra problemática, o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Também dividindo em dois momentos, no primeiro momento, um modelo tradicional, em seguida, um movimento renovador. No modelo tradicional, somente o ensinar a fazer era considerado. Era valorizado o aluno mais apto e o esporte era um conteúdo hegemônico. A partir de 1980, o movimento renovador entrou em questão, considerando o ensinar sobre o fazer também. Saímos assim da categoria de atividade, porém, entramos em um ponto de inflexão. Houve uma quebra definitiva com aquele modelo tradicional, porém, ainda não estávamos preparados para lidar com a nova relação do ensinar sobre o fazer, descrita pelo movimento renovador. Assim, precisamos construir uma nova formação continuada de qualidade e precisamos também que a formação inicial seja aprimorada para trabalharmos essa relação do movimento renovador. Bom, então, vamos separar uma nova problemática que foi instituída a partir desse momento. Surge aí o rola-bola. Vou dividir em 3 tipos de profissionais. Um profissional tradicional, o outro do rola-bola e o terceiro que é o professor inovador. O profissional tradicional vê a aula de educação física somente como um treino, busca talento e o esporte é o esporte na escola, exatamente da mesma forma da instituição esportiva. O professor do rola-bola age um pouco diferente. Os alunos escolhem o conteúdo, se auto-organizam e as meninas normalmente são excluídas, ficando sentada, conversando, muitas vezes com o próprio professor, que só vai marcar o tempo. Já o professor inovador trabalha de uma outra forma, porque ele lida com um caráter republicano, que visa o desenvolvimento da cidadania do aluno. Ele precisa tematizar as suas aulas e evidenciar a pluralidade de sentidos e significados que as atividades têm para cada aluno. Assim, precisamos considerar que o aluno tem o direito de aprender e o professor tem que ter o compromisso de ensinar. Falando de uma outra problemática, vou falar da relação do tratamento com o esporte. Para Kuhn, o treinamento esportivo é um equívoco pedagógico. Já para Bratt, existem alguns equívocos que precisam ser elencados. Primeiro, é negar o esporte. Precisamos tratar o esporte pedagogicamente e contextualizá-lo. O segundo é valorizar somente a técnica. Não podemos fazer dessa forma, precisamos dar um novo sentido para ela. Também não devemos negá-la, mas precisamos analisar as possibilidades individuais de cada aluno e não ter como meta um padrão de técnica a ser alcançado. Um outro equívoco seria colocar a ludicidade em contraponto com o rendimento. A ludicidade não é contra o rendimento. Podemos e devemos trabalhar o rendimento, porém o rendimento ótimo e não mais o rendimento máximo. E a ludicidade precisa estar presente nas aulas de educação física. Outro equívoco é trabalhar com o esporte somente pelo lado da reflexão, esquecendo a parte prática. O esporte precisa ser tratado em sua complexidade. As aulas práticas e a reflexão precisam estar juntos, o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Com relação aos documentos oficiais, já tivemos um grande avanço com relação ao tratamento do esporte. Porém, no chão da escola, o rola-bola ainda é muito comum. Precisamos considerar a cultura corporal do movimento como referência. Precisamos dar acesso à cultura aos alunos. Eles precisam conhecer, reproduzir, porém não só reproduzir, mas transformar o esporte na escola. Sobre o afastamento em disciplina, também vou considerar em 2 momentos. A indisciplina nas aulas de educação física está diretamente relacionada à repetição dos conteúdos durante o ano letivo, o que reduz a motivação dos alunos. Já o insucesso e a exclusão, causados pelas aulas em que o professor se utiliza somente de conceitos tradicionais onde o foco é a técnica e o talento, a aula deixa excluída a maioria dos alunos. Uma solução seria a diversificação dos conteúdos, onde o professor apresenta diversas possibilidades e aumentando o leque de chances de identificação do aluno com alguma atividade específica. Com relação à disciplina, o desconhecimento ou a revolta contra as normas são os fatores que podem ser considerados
como as principais causas. A solução seria explicar os princípios a esses alunos, os porquês daquela regra, dando a eles meio que uma obrigação moral de cumpri-las. E o professor precisa conscientizá-los durante as aulas, para auxiliar no cumprimento das mesmas. Para amenizar o afastamento, é preciso fazer um maior controle das dispensas na educação física. Sobre as questões de gênero, é importante falar sobre a aula mista, que permite a coeducação e um clima mais propício ao diálogo. É nela que normalmente ocorre a maioria dos conflitos e é uma ótima oportunidade para o professor intervir. A equidade de gênero deve ser trabalhada, evidenciando as diferenças e desconstruindo aqueles preconceitos trazidos por eles. É necessário proporcionar a igualdade de oportunidade para meninos e meninas nas aulas de educação física. Precisamos também construir aprendizagens significativas e, para isso, não podemos permitir a comparação de desempenho. Modificar as regras pode ser uma estratégia para diminuir as diferenças e criar um ambiente mais favorável. Precisamos trabalhar o autocontrole das emoções nos alunos, principalmente aqueles mais agressivos, e sempre combater a exclusão, permitindo uma construção de espaços e tempos mais acolhedores nas nossas aulas. Bom, podemos concluir que as problemáticas estão todas interligadas e que precisamos superar a educação física tradicional esportivista e também o rola-bola, para propiciar aos nossos alunos vivências e aprendizagens mais significativas.